Fala galerinha, como é que você tá aí, concurseiro e concurseira? Eu vou trazer nesse vídeo mais um comentário de jurisprudência, sempre de forma contextualizada, de forma simples. E esse aqui é um caso do Boletim Informativo 751, foi esse que foi publicado na segunda-feira aqui, antes da gravação desse vídeo. E deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe que a Lei 812, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, é uma norma destinada apenas à União, ou seja, aos servidores da administração federal, servidores estatutários. Mas se eu te falar que o STJ entendeu que dá para aplicar a Lei 812 também aos servidores dos estados, esse caso, essa celeuma que eu quero trazer aqui para vocês, isso é uma decisão aqui no RMS 61130. Olha só, uma situação hipotética para a gente dar uma treinada. A administração pública do estado Alfa instaurou um processo disciplinar em face de João, em virtude de supostas irregularidades no exercício da sua função. Vamos imaginar que o João já preenchia os requisitos para fins de aposentadoria voluntária e por esse motivo ele solicitou a concessão da sua aposentadoria, do ato de aposentação, para escapar de uma penalidade de suspensão, por exemplo. Na norma local, ou seja, no Estatuto dos Servidores do Estado Alfa, não existia aquela previsão que tem na Lei 812 de você travar o processo de aposentadoria para esperar a conclusão do PAD e a eventual aplicação da penalidade. Não tem essa previsão na norma estadual. Apesar disso, o ente da federação aplicou de forma analógica a regra da Lei 812, que dispõe que o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e do cumprimento da penalidade, caso essa pena seja aplicada. O João, resignado com a situação, apresentou uma ação judicial alegando o descumprimento do princípio da legalidade, uma vez que a Lei 812 não é aplicável aos servidores públicos estaduais. Pergunta, os argumentos do João devem prosperar? A resposta é não. Olha, o João tem razão. A Lei 812 ela não se destina aos servidores públicos dos estados. Isso é verdade. Só que o que foi que o STJ entendeu? O STJ falou pra gente assim, a lacuna em lei complementar estadual acerca da possibilidade de suspender processo de concessão de aposentadoria enquanto tramita processo administrativo disciplinar deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei 812. Aqui, apesar de ele falar lei complementar estadual, era porque nesse ente da federação se exigia uma lei complementar para regular o Estatuto dos Servidores. Mas eu não consigo ver problema nenhum de ser uma lei ordinária, por exemplo, ou até mesmo ser uma norma de município. Inclusive, eu vou mostrar para vocês os argumentos disso. Então vamos lá. Primeiro, o nosso fundamento, Constituição Federal, artigo 61, fala que são de iniciativa do Presidente da República as leis que tratem dos servidores públicos da União e dos territórios. Veja, o Presidente da República inicia o processo legislativo só para os servidores da União. Por isso que a Lei 812 é uma norma que só vale para os servidores federais. Regra que também foi aplicada nesse julgado, artigo 172 da Lei 812, o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso essa pena venha a ser aplicada. Vamos explicar então aqui em linhas gerais. Primeiro, a Lei 812 não vale para os servidores dos demais entes da federação. Ela é uma norma só para a União. Essa é uma norma que só vale para a administração pública federal, tanto do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, autarquias e etc. e tal. Cada ente da federação ele deve elaborar o seu próprio estatuto. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo tem o Estatuto do Servidor de São Paulo, o Estado de Santa Catarina tem o Estatuto do Servidor de Santa Catarina, o município de Blumenau tem o Estatuto dos Servidores do município de Blumenau. Consequentemente, as normas federais não se aplicam, a priori, para ficar bem claro agora com essa decisão do STJ, aos estados e municípios, na mesma linha que as normas dos estados também não se aplicam aos servidores dos seus respectivos municípios. Então, por isso que a Constituição outorga aquela iniciativa privativa para o presidente para dispor sobre o regime jurídico da União e, eventualmente, dos territórios. O que o STJ fez? Ele admite a aplicação da Lei 812 de forma subsidiária. O que é essa forma subsidiária? Não tem uma norma que resolva esse problema no estado e no município. Então eu vou lá e pego a Lei 812 como referência. Ela vai funcionar, entre aspas, como se fosse uma norma geral aos estatutos dos servidores públicos civis estaduais, nas lacunas desses estatutos, quando não houver norma específica conflitante. Eu confesso para vocês que eu me preocupo um pouco com isso, porque, de certa forma, você está ampliando o alcance da competência legislativa da União fora de uma matéria que seria, de fato, competência da União. Mas, enfim, foi a decisão do STJ, é o que vai cair na sua prova. Olha só um exemplo, eu vou trazer para vocês dois exemplos da aplicação dessa regra. Primeiro, o artigo 142
que trata lá da parte da prescrição, o que aconteceu? Ele trata da prescrição, diz que ela é interrompida quando houver a instauração do PAD. Se não houver uma regra semelhante nos estados, o que vai acontecer? Conforme precedentes do STJ, é possível aplicar de forma analógica a Lei Federal 812 em face da falta de regulamentação específica sobre determinada questão na legislação própria do ente federativo. Em resumo, o artigo 142 da Lei 812 prevê que interrompe-se a prescrição com a instauração do PAD. Se uma norma estadual ou municipal não falar nada sobre isso, eu posso aplicar essa regra da Lei 812. Ou seja, instaurei o PAD, interrompe o prazo prescricional. Outro exemplo, no julgamento que a gente está comentando agora, o STJ reconheceu a possibilidade de determinar a suspensão do processo administrativo do processo de concessão de aposentadoria do servidor durante o período em que o servidor responde ao processo disciplinar. Então, nós aplicamos a regra do artigo 172 da Lei 812 por ausência de previsão em lei local. Por isso que a gente fala de aplicação subsidiária, Só para acrescentar mais uma vez, a gente tem que lembrar que o STJ já tem julgamentos consolidados em relação à 9784. A Lei 9784 é a lei do processo administrativo disciplinar. A Lei 9784 também só vale para a administração federal, mas o STJ pegou e ampliou esse alcance, dizendo que ela se aplica aos estados e aos municípios de forma subsidiária quando houver falta de regulamentação própria nesses respectivos entes. Inclusive tem a súmula 633, vai ficar aqui na nota de rodapé do nosso PDF, que fala que a Lei 9784, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão dos atos no âmbito da administração federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local específica que regule a matéria. Só para lembrar vocês, agora eu vou partir aqui para o resumo nosso. Esse PDF aqui que eu estou comentando, ele faz parte do nosso curso de jurisprudência, elaborado por mim, pela professora Nelma, tá? O curso está, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele já está no segundo lote, ainda está numa condição muito boa para você adquirir. Esse segundo lote, ele vence na sexta-feira, tá? Então eu vou colocar o link aqui na descrição para você aproveitar essa oportunidade. Você pode adquirir, fazer o jabá, pagar o leite das crianças aqui, Você pode adquirir o nosso curso de jurisprudência em 12 vezes sem juros. Ele está saindo no valor à vista de R$ 449. Você parcela ele em 12 vezes, fica uma condição bacana, você vai estudar jurisprudência em alto nível, de forma contextualizada, para acertar aquelas questões de fiscos, aquelas questões de controle, questões do Senado, até mesmo de concursos da magistratura. Com certeza você vai conseguir acertar. É um curso, um combo meu e da professora Nelma Fontana, Direito Administrativo e Direito Constitucional em Jurisprudência. Regra para a gente fazer aqui o resumo, A aplicação da Lei 812 aos demais entes. Em regra, ela somente vale para a União, não vale para os demais entes. Exceção, aplica-se de forma subsidiária, como regra geral, naquilo que não conflitar com as disposições específicas locais. Exemplo, suspensão do processo de aposentadoria voluntária, enquanto pendente a conclusão do PAD ou cumprimento da sanção. Interrupção do prazo prescricional com a instauração do PAD. São dois exemplos que o STJ já admitiu. Só para lembrar também, o STJ admite a aplicação subsidiária 9784 quando ausente norma local nos estados e nos municípios. Até por isso, apesar de a ementa aqui em cima falar lei complementar estadual, eu não vejo problema nenhum em falar também em norma municipal ou até mesmo uma lei que não seja lei complementar, porque não haveria sentido de a gente fazer essa restrição. É isso aí, galera, acabamos mais um vídeo aqui de comentário de jurisprudência. Não se esqueça de aproveitar o nosso curso completo de jurisprudência, que com certeza vai fazer a diferença. Eu gosto de falar, quanto que vale a sua aprovação, e com certeza esse curso de jurisprudência pode ser significativo desse seu processo. Um grande abraço e até a próxima.